Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para falar do que vocês comentaram durante essa última semana sobre os vídeos que nós temos gravado. Então, dessa vez, como eu faço sempre agora, eu não vou falar daquelas introduções e eu vou direto aos temas de vocês, porque vocês estão cada dia participando mais e eu só tenho a agradecer a vocês. Né? São mais de 4.500 inscritos e já estamos partindo para 5.000. Muito obrigado para vocês. A única coisa que eu falo é para vocês já ir dando like de vocês aí, participando e enviando para outras pessoas. Não deixem de dar o like de vocês. E ao comentar, comentem dentro do vídeo. Tem gente que comenta no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, mas não comenta às vezes dentro do vídeo, que é o principal. Então comente também dentro do vídeo. Então vamos para os comentários que vocês fizeram durante essa última semana. Na participação de vocês do dia 29/11, a Lourdes Favreto diz: professor, é preciso entender os alunos e aceitar a agitação deles. É necessário fazer isso para não afastá-los da escola. Parabéns. É que uma pessoa disse que a aula estava muito agitada, os alunos estavam falando muito agitados. E eu disse que eu prefiro uma turma onde os alunos estão agitados de que uma turma que todo mundo fique me olhando com cara de peixe morto e com cara de paisagem. Eles são jovens, são adolescentes, estão na flor da idade, são muitos hormônios. Então, de fato, é importante, eu gosto muitas das vezes de aproveitar a própria agitação deles para interferir com matéria, com crítica e com reflexão no meio da própria agitação. Então, nesse sentido é que a Lourdes Favreto comentou. Então, muito obrigado, Lourdes Favreto, que também disse, eu falei sobre o impeachment, né? Que parece que o impeachment não vem. Seria importante, né? Que o impeachment viesse por razões óbvias que eu já comentei tanto aqui. E a Lourdes Favreto disse: impeachment só quando os ricos perdem dinheiro. Se não houver um empenho das elites, como houve em relação a Dilma, como houve em relação ao Collor, e principalmente em relação a Dilma. Por quê? Porque a base da nossa economia é o tripé econômico. É o tripé econômico de superávit primário, controle da inflação e controle de gastos públicos, né? Equilíbrio fiscal, que mantém a nossa economia. E aquilo que é reservado também é reservado para o pagamento de juros. E muita gente investe na dívida pública do Brasil. Então, quando a Dilma fala de nova matriz econômica, ela mexe numa coisa muito delicada, que é o tripé econômico. E quando ela falou isso por causa do interesse das elites, na minha modestíssima, ela caiu aí. Não foi por causa de pedalada, até porque não havia nem lei para isso. As leis a respeito das pedaladas veio depois do impeachment. Então, de fato e de verdade, Dilma caiu por razões econômicas, porque se fosse por razões éticas e morais, esse presidente que está aí já teria caído há muito tempo. Então, nesse sentido, a Lourdes Favreto disse: impeachment só quando os ricos perdem dinheiro. Está certo. Também. O que é narrativa, parte 2, foi uma aula, né? E a Lourdes Favreto, mais uma vez, disse: excelente reflexão, professor. Muito obrigado, Lourdes Favreto. E a Lourdes Favreto aqui também, ela dá uma bronca numa pessoa, um tal de Ari, é isso mesmo, né? Vai estudar e daí vai descobrir verdades. O tal de Ari deve ter feito algum comentário a respeito dos meus vídeos, inclusive, que ela não achou compatível. Mas então ela mandou ele estudar para descobrir verdades, né? Essa categoria de verdade, eu prefiro mais a categoria de narrativas, mas não a narrativa no sentido cínico, onde a pessoa acha que basta ter uma narrativa, que basta alguém ter uma narrativa para ter coerência. Não, as narrativas precisam ter coerência. Agora, a verdade é uma categoria nem sempre tão objetiva assim. Mas muito obrigado pela sua participação.
O mercado da opinião, houve um vídeo que eu falei sobre o mercado da opinião, né? Da mesma forma como nós criamos uma sociedade da comunicação, a partir do nascimento da imprensa no século XV, nós criamos um mercado de opiniões. Porque antigamente, antes da era da comunicação, nós vivíamos em torno de narrativas mais ou menos prontas, da religião, da tradição. E de repente a sociedade da comunicação começa a cria os formadores de opinião. E a opinião começa a ter preço, né? Há um mercado. Então existem opiniões que têm valor de mercado. Defender o tripé econômico tem valor de mercado. Falar contra o tripé econômico é uma opinião que não está valendo no mercado. Então, tem opiniões que têm mais valor de mercado e outras opiniões têm menos valor de mercado. E a Marileda disse: boa tarde, professor. Boa tarde, Marileda. O que é uma narrativa parte 2, né? Também, mais uma vez, eu falo dessa aula. O Alisson comentou, o Alisson Camargo disse: Quá, a Bíblia é mítica? Bom, a narrativa da Bíblia é uma narrativa mítica, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma notícia de jornal, o jornal não coloca a influência dos deuses, dos anjos ou dos demônios no evento, porque a narrativa não é mítica. Quando eu falo que uma narrativa é mítica, é porque ela considera o sagrado em torno da narrativa. Então ela é mítica, porque o escritor bíblico ele fala do evento e considera que os deuses estão presentes. Esse tipo de narrativa é uma narrativa mítica. Eu não estou dizendo que mito é mentira. Aliás, gente, tira isso da cabeça. Quando eu falo que a narrativa é mítica, eu não estou falando que ela é mentirosa. Eu estou falando que a narrativa mítica ela tem um estilo próprio. Eu, por exemplo, sou cristão. Creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. É uma narrativa mítica, que eu considero que a morte de um homem nos deu a vida eterna. Isso é uma narrativa mítica. Pra gente que é cristão é verdade, mas a narrativa, a maneira de narrar, de descrever é mítica. E também ele disse: Dilma era palestrante da língua portuguesa. Eu devo ter falado alguma coisa sobre o Bolsonaro, ele não gostou. E sempre que você fala uma coisa do Bolsonaro, esse pessoal fala: e o PT? Eles não conseguem entender, fazer a crítica ao Bolsonaro no próprio Bolsonaro. Se o Bolsonaro assaltar um banco, eles vão falar: mas o PT deve ter assaltado também. Então eles não conseguem fazer a crítica ao próprio fenômeno em si. Eles têm que... Falou do Bolsonaro, eles acham que eles têm que falar do PT. Então é PT, Bolsonaro, Bolsonaro, PT. Só tem isso no mundo político para essa gente. Então ele disse: tendencioso. É por isso que tão cada vez mais esquecido, né? Se tivesse gente que escrevesse... Ele disse aqui que nós, professores, somos os culpados da educação Estado do jeito que está, né? Então ele disse aqui: povo tendencioso. É por isso que tão cada dia mais esquecido. Se tivesse gente da educação que escrevesse igual ele, tão cada dia mais esquecido. Olha, a educação do Brasil seria uma maravilha, né? Tão cada vez mais esquecido. Estão esquecidos. Eu acho pouco, né? Ou seja, e mais, eu acho pouco. Ou seja, ele acha que o professor tem que sofrer mais, né? Que uma sociedade se desenvolver, você tem que massacrar o professor. E ele disse que o professor tem que ser cada vez mais esquecido, né? Porque como ele não aprendeu porra nenhuma na escola, ele deve ter esquecido de todos os professores dele, né? Que para esse sujeito aqui, para uma sociedade ir bem, você tem que se lembrar, você tem que sair da escola e se esquecer de tudo que o professor falou, igual ele se esqueceu. É por isso que ele disse que estão cada dia mais esquecidos. Ai, não. O mercado da opinião, mais uma vez, uma pessoa comentou sobre o mercado da opinião, a Lourdes Favreto, ela está sempre aqui presente, né? Muito obrigado aí pela sua constante participação, Lourdes Favreto. Professor, justificando o Carnaval 2022, é o fim. Se é em relação a mim, é um engano. Eu não justifiquei o Carnaval 2022. Eu disse que colocaram, eu acredito, na narrativa de alguns professores, eu acho uma narrativa justificável, que botaram os professores logo para voltar para justificar o Carnaval, talvez o Réveillon, porque muita gente, a educação popular no Rio, em outros lugares, voltaram.
né, voltou. Mas o Colégio Pedro II, que é um colégio público mais elitizado, não voltou. As universidades públicas não voltaram. E por que os professores da educação popular voltou? Talvez porque estavam querendo justificar a volta aos estádios, do público aos estádios, o Réveillon, o Carnaval, talvez por isso, né? Então por isso é que voltou. Então é o fim. Então, mas eu não justifiquei, não. Eu não justifiquei a volta do Carnaval, não. Outro vídeo que eu gravei foi a treta entre Nando Moura e Nicolás Ferreira, né? Foi uma treta interessante, né? E o Lúcio Soares disse: Bolsonaro 2022 tem nada a ver com o que eu falei, né? Eu falo uma coisa, ele entra no canal para falar Bolsonaro 2022. Ele não vai aos comentários, né? Esses bolsominions, eles não vão ao comentário do que você falou. Mas valeu, porque pode continuar comentando, porque isso faz o vídeo subir na plataforma. Então, se for para falar bobagem, pode continuar falando bobagem, que é bom que o vídeo vai subindo na plataforma. Muito obrigado pela sua participação. Mendonça e Deus pela porta dos fundos, né? Desse vídeo eu coloquei que a República foi fundada no mundo, na Europa, depois chegou no Brasil, e a República fundamentou um Estado laico. E agora parece que tem uma elite evangélica querendo colocar Deus pela porta dos fundos da República, ou seja, a República laica não tem Deus. Aí o Silas Malafaia assim, fala, o Estado é laico, mas não é laicista. Não, o Estado não é laico, mas não é laicista. O que ele quer dizer com isso? O Estado... Por que o Estado não é laico e não é laicista? Eu só sei de uma coisa, não cabe Deus nas leis da República Brasileira. E tem um pessoal que se cismou de colocar Deus pela porta dos fundos, né? Ou seja, vamos colocar Deus, vamos fazer uma oração no Congresso. Tem gente que acha que nas repartições públicas, nas reuniões públicas, tem que ter oração. Não, se vai ter oração, tem que ter também uma mandinga, né? Tem que chamar os Exus também, né? Dar uma moralzinha para os Exus, né? Se tem Jesus, tem que ter Exu, não é verdade? Exu, Pombagira, Zé Pilintra. Eu penso assim. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele é laico. Não tem Deus nenhum relacionado às leis da República. Então o Maurício Júnior disse, eu acredito... Aí, né, alguns entendem que o Estado tem que se envolver na contrariedade à prática homossexual. Não, o Estado não tem nada com isso. Né? Isso é um direito que está na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na nossa Constituição. A relação, ou seja, a referência sexual das pessoas é com a pessoa. E o Maurício Júnior diz, eu acredito no homossexualismo, eu aceito o homossexualismo, né? Não é homossexualismo, é homossexualidade, né? Ninguém opta por ser homossexual. Uma pessoa vai optar por ser uma coisa discriminada? Não. Né? Então não há eu aceito o homossexualismo, mas não concordo. Tudo bem, sem problema nenhum. Acreditar é diferente de concordar. Amor se aprende na escola é um vídeo também que eu gravei colocando a necessidade de que a escola se envolva na educação por amor, né? Porque a educação, muitas das vezes, uma pessoa pode ser educada por ódio. Se ela pode ser educada por ódio, por que não as pessoas não podem ser educadas para o amor? E a Thaís disse, absurdo, isso é aula? Não é aula não. Eu não sei se você percebeu, eu estava dançando, né? Eu dancei funk, né? Rebolei, fui até o chão, então não é aula não. Eu estou dançando funk agora, tá vendo que eu não estou falando de filosofia, tá vendo? Eu estou rebolando, dançando funk. Parece coisa de alienado, né? Parece coisa de alienado. Você não é alienada, não. Mas não é mesmo. Você não disse nem aonde eu errei. E você não é alienada. Alienado sou eu. Então é isso aí. Mas muito obrigado pela sua participação, porque bobagem também faz o vídeo crescer nas redes sociais. Então muito obrigado. Onde nós habitamos, né? Um vídeo que eu gravei em sala de aula, onde nós habitamos lugares éticos, morais. Nós não habitamos só lugares físicos, a nossa casa. Habitamos uma economia, habitamos nossos valores morais, habitamos nos nossos valores éticos, né? E o Edson Lima diz, é um tema legal, filosofia por ideias. Não entendi esse finalzinho aqui,
Filosofia por Ideia, mas muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez a treta entre Nando Moura e Nicolas Ferreira. E a Mi Desmil disse: acabei de receber o vídeo, gostei muito do canal, sensacional. Muito obrigado, Mi Desmil. Onde nós habitamos? Mais uma vez aquele vídeo que eu gravei em sala de aula falando sobre o fato de nós habitarmos lugares éticos, morais, não apenas nossas casas físicas. E o José Alfredo disse: essa sua filosofia está cheia de malícias ideológicas. O cara está lendo pensamento, está dizendo que malícia é uma coisa que você arquiteta no pensamento, né? Então estou cheio de malícia, obrigado aí, né? Você deve ler pensamento. Você precisa ler mais para ter mais pluralidade de informações, ou seja, eu devo ler então 367 dias do ano, né? Eu leio todos os dias, 365 dias do ano. Então pode ficar tranquilo que eu vou ler agora 367 para eu ler mais um pouquinho. Um professor pseudo-intelectual filósofo, né? Tem gente que acha que se ele entrar no meu canal para falar ofensas, ele está me prejudicando. Gente, pode entrar para falar para falar contra, para falar a favor, para falar bobagem. Eu prefiro os que falam coisas consideráveis, né? Como a Lourdes Favreto, por exemplo. Mas se quiser entrar para falar bobagem igual esse aqui, pode ficar tranquilo também, que isso ajuda o canal a se projetar na plataforma. Ok? E a treta e o argumento. Nesse vídeo eu mostro que nós substituímos a treta, o argumento pela treta. A treta quer destruir, mas não há aquele cuidado em argumentar mais. Né? Agora, quando as pessoas vão discutir, não se fala mais em debate, se fala em treta. E a Demônia disse: excelente forma de fazer os alunos entender a diferença de ofensas disfarçadas de argumentos. É lamentável ver que a oportunidade de se passar conhecimento com um debate saudável vem sendo desperdiçado com esse novo tipo de debate. Amei a metodologia de aula, muito dinâmica e complementar a todo o tempo com os alunos. Top, top. Muito obrigado, Demônia. Será que Lula e Bolsonaro vão voltar a ser aliados? Foi um vídeo também que eu gravei. E eu coloquei várias questões em relação a esse vídeo, né? Será que um dia eles vão voltar a ser aliados? Né? Porque Lula e Bolsonaro, quando era do Centrão, fazia parte do bloco de apoio a Lula, né? Então, e o Lula já era de esquerda, e hoje ele diz que ele é anti-esquerda, né? Da mesma forma como não iria nunca se aliar ao Centrão, e agora está no colo, literalmente, no colo do PL. Então, em relação a esse vídeo, o doutor Jardel Gomes, advogado, disse: boa tarde, seu comentário é pertinente, porém gera uma dúvida. Então, não temos mesmo solução? Bom, se a gente ficar nessa dualidade mórbida entre Lula e Bolsonaro, né? Mas eu creio que a gente pode olhar por aí. Mas tem opções, tem o Sérgio Moro, né? Sinal da Cruz. Tem o Ciro Gomes, tem outras opções, né? Tem outras opções. Enfim. Mas, então, ele diz assim: porque se existe uma mínima chance disso acontecer, o que nos sobra, né? O que nos sobra se Lula e Bolsonaro se aliarem? É o que ele está perguntando, né? Ajuda, ele me dá um conselho, que ajuda a sociedade a não pensar em viés político e ideológico. Impossível, né? Só existe como você pensar ideologicamente. E se você não pensa, como é que você vai pensar em política sem viés político, cara pálida? Só tem como pensar em política com viés político. Você não pode pensar em política pensando em culinária. Política tem viés político e ideológico, porque em política você transmite ideias sobre a política.
Então, as pessoas vão repetindo às vezes a coisa. Não podemos mais pensar em viés político e ideológico. Então, a gente vai fazer política pensando em quê? Em culinária, em cuspe à distância. Eu não estou entendendo. Mas, no todo, não pode pensar em viés ideológico. Mas no todo e em geral. Agora me mostra aí, me apresente um homem que pense no todo e em geral. Por isso é que existem áreas do pensamento, né? Áreas do conhecimento, porque não dá para alcançar a realidade como um todo. Então ninguém vai pensar no todo e em geral, a não ser que esse sujeito seja você, que consegue pensar no todo e em geral. Aí eu vou te chamar, aí eu vou fazer assim para você, ó. Amém, vice-Deus, porque não tem como pensar no todo e em geral. Por isso que existem áreas do pensamento. E o que falta é conhecimento político e não paixões políticas, né? A gente tem que parar com essa ideia de que a paixão tem que ficar de fora do pensamento. Nós pensamos com as categorias da razão, com as categorias da paixão, com as categorias da honra, né? Os gregos tinham esse pensamento de que aqui está a razão, aqui está a honra e no estômago está a paixão, né? Então, a razão, a honra e a paixão caminham juntas, né? Uma pessoa que só sabe refletir vira psicopata. O problema do psicopata é que ele só tem isso aqui. Então, cuidado com esse negócio de só razão. Não, tem que ter razão, a paixão, a honra. A razão dialoga com outros valores do humano. Se tivermos um bom legislativo, o executivo só executa as leis. Não, quem executa as leis é o judiciário, não é o legislativo. O legislativo, né, cria, né, promove a criação de leis. Essas leis vão para o judiciário avaliar. Aí o Supremo vai dizer se essas leis são constitucionais ou não. Aí isso volta, né, para a execução em sociedade. Mas o executivo não executa as leis, né? E nós não executamos leis, nós praticamos ou não as leis, né? E as pessoas não se lembram em quem votaram, né? Também é porque nós não acostumamos a fazer democracia participativa. Ao invés de fazermos democracia participativas, ficamos na democracia representativa. Ou seja, desde 2018, o Bolsonaro já está em campanha para 2022. E os limitados ficam aqui. Bolsonaro 2022. Bolsonaro 2022. Isso desde 2018. Isso por quê? Porque as pessoas apostaram na democracia representativa. Ou seja, você vota em alguém, ele te representa e você fica lá, vivendo a sua vidinha, fazendo campanha para as outras eleições. Então isso é democracia representativa. Temos que apostar na democracia participativa. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui é um tipo de democracia participativa. Participação da escola junto às comunidades, as comunidades junto às associações de moradores, enfim. Temos que participar no dia a dia da política, desde as nossas comunidades. Uma vez realizando a democracia participativa, a qualidade daquele que vai nos representar aumenta, porque nós vamos ter um contato maior e diário com aquele que estará nos representando. Mas, através da democracia representativa, a gente vota e esquece em quem votou. Simples assim. Quem fez algum projeto em prol da sociedade? Né? Também não é assim, né? Tem projetos bons em prol da sociedade, né? A pessoa faz 65 anos, ela tem passe livre nos ônibus. Alguém fez isso, né? As pessoas recebem Bolsa Família, recebem benefícios, e esse negócio de que isso tornaria as pessoas preguiçosas, mentira. Os números mostram que isso favoreceu a inclusão das pessoas e não a preguiça, né? O senhor deveria ensinar as pessoas a pensar. Infelizmente, o comentário não trouxe conteúdo e informação. Eu não trouxe conteúdo e informação. E a informação que eu trouxe sobre Maquiavel? Não é informação, não? Sobre os livros, sobre as teorias de Maquiavel. Isso não é informação? Isso não é ensinar, incentivar as pessoas a ler Maquiavel? Eu acho que você está um pouco equivocado, né? Então, não trouxe informação de cunho didático, científico, né? Eu citei o primeiro,
cientista, político, que é Maquiavel. Eu expliquei como isso está relacionado ao fato de Bolsonaro e Lula virem a se aliar ou não no futuro. Então, se você entende que isso não é científico, né? Eu só lamento, acho que falta um pouco de leitura da tua parte. Mas, a meu ver, apenas paixões manifestadas, né? Então, então faz o seguinte, grava um vídeo teu aí, me mostra como se faz, né? Me ensina a fazer, já que você entende, já que você faz, né? Já que você conhece, né? Mas as pessoas que conhecem me avaliaram, né? E entenderam que eu sou apto a estar lecionando em escola pública. Então é isso aí. Semana que vem a gente volta com mais comentários de vocês, ok, galera? Vocês são do coração.